Ok. Bom dia, senador. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente, participando desse debate. Eu queria também agradecer o senador Lazier Martins, né, e também a presença dos nobres deputados, o deputado Cury, o deputado Stedley, né, aqui presente, e todos os colegas aqui da mesa, né. Eu acho que esse é um debate assim, muito oportuno, né, porque eu vou tentar ser um pouco complementar às apresentações que já foram efetuadas sobre diagnósticos de problemas do programa, né, e tentar olhar um pouco qual é o sentido, digamos assim, do que nós estamos tentando fazer na atividade espacial com o Brasil. Fazer uma reflexão, né, sobre onde nós estamos querendo chegar com a atividade espacial no Brasil, né? Por que o Estado brasileiro investe na atividade espacial e o que nós estamos querendo olhar, o que nós estamos enxergando no longo prazo, né? Então, a atividade espacial, acho que ela tem duas vertentes principais, né? Que uma delas é a questão geopolítica, né? E a outra é a questão econômica, né? A atividade espacial ela é a base, digamos assim, de uma indústria moderna, né? E que poderá gerar, né, empregos, talvez não empregos, oportunidade de renda, né, vamos colocar dessa maneira, e também nuclear todo um setor no país que gere divisas, que gere grandes oportunidades de renda no país, né? Porque não é só empregos que nós temos que procurar gerar, nós temos que gerar oportunidade de renda onde o trabalhador, né, ele consiga perceber um salário, digamos assim, um valor, ter uma renda elevada pela contribuição do trabalho, pelo conhecimento que ele aporta ao produto, né? Então, a área espacial, né, como também outras áreas, como telecomunicações, como as chamadas indústrias modernas, energia, né, informática, elas oferecem grandes oportunidades de renda, que é uma forma em que você consegue transferir riqueza, vamos dizer assim, para a sociedade, né, via o trabalho. Então, eu vou tentar colocar nessa perspectiva a atuação da área espacial, olhando um pouco ela como nucleando um setor, né, olhando muito essa capacidade da área espacial, como nuclear um setor industrial no Brasil para o futuro, que gere oportunidade de renda e divisas. Exemplo aí do setor aeronáutico. Então, eu vou procurar motivar isso da seguinte maneira. Primeiro, fazer um panorama aí da indústria espacial mundial, né, onde se encontra, digamos assim, a indústria mundial, né, a indústria moderna que vem emergindo aí dessa área das tecnologias espaciais, né? Qual é o potencial que o Brasil tem, né, para ser um ator dessa indústria, né? O que seria um plano aí que nós vemos assim de curto prazo, emergencial, para que o Brasil consiga ter ainda uma oportunidade de ser um ator dessa indústria, né? E depois as conclusões aqui finais. Ela é bastante complementar a vários dos diagnósticos que foram feitos. Aqui nós fizemos trabalhos conjuntos aqui com o DCTA, tivemos também trabalhando já no passado conjuntamente com a EAB, né? Eu acho que vários dos diagnósticos dos problemas do programa estão colocados, já colocados aqui, né? De tal maneira que nós, digamos assim, apoiamos, né, basicamente tudo que foi colocado aqui como diagnóstico do programa. Mas eu vou procurar, então, focar nessa área, olhando as dificuldades que nós temos para que o Brasil venha a ser um ator, né, na indústria espacial emergente dessas últimas décadas, né? Bom, um breve panorama, primeiramente, para motivar sobre a indústria espacial mundial, né? Então, nós vemos que o setor espacial, né, por décadas, ele foi, quer dizer, no início, né, desse setor, nós tivemos ele teve muito focado, né, na visão estratégica, né, e baseado numa tecnologia, que é aquela de colocar um objeto em órbita para gerar informações e serviços aqui sobre o planeta. Então, ele teve muito focado, digamos, colocar um objeto no espaço para obter informações, né, sobre o planeta, muito focado na área de segurança, a exploração do espaço e a parte científica, né? Mas nas últimas décadas, né, mais notadamente na última década, né, esse setor ele vem, a partir, né, dos resultados gerados aí em telecomunicações, observação da Terra, né, a importância, digamos assim, das imagens obtidas através de sistemas espaciais, e também a importância, né, das informações para a defesa e para a parte de, por exemplo, de meteorologia, né, além de um outro mundo de aplicações, né? Então, esse setor ele vem desenvolvendo navegação, que eu estou esquecendo quase aqui, o geoposicionamento, ele vem cada vez mais gerando serviços, né, a partir, então, desses sistemas. Então, hoje, eu acho que já é comum nós vermos grandes setores, né, de serviços derivados desses sistemas espaciais, como é o caso do geoposicionamento, como é o caso da navegação, as comunicações, a teledifusão,
e assim vai. Então, temos todo um setor de serviços que já vem permeando, digamos assim, a economia, né, das nações, em função desta tecnologia, né, que é o acesso ao espaço e a geração das informações. A economia do espaço está, talvez, tornando um domínio de grande interesse estratégico e comercial, né, proporcionando grandes oportunidades em níveis nacional e internacional, tanto em termos de inovação quanto comerciais, né. Então, ela se constitui no que nós chamamos de uma indústria emergente hoje, né? Quer dizer, essa tecnologia de acesso ao espaço, ela vem gerando hoje o que é uma indústria emergente. Então, o que é caracterizado basicamente por um grupo de empresas, né, que atua em negócios associados a uma nova ideia ou produto e que se encontra ainda em um estágio inicial de desenvolvimento. Eu vou procurar motivar essa ideia, né? Então, vamos perguntar em qual estágio, então, desse ciclo de vida, né, de uma indústria, né, que se situa a indústria espacial mundial. Então, quando nós olhamos aqui o crescimento da indústria espacial mundial aqui nos últimos 15 anos, né, nós observamos, então, que o faturamento dessa área, né, ele tem crescido substancialmente nesse período, né, que nós temos aqui em 2000, né, um crescimento, eu tenho aqui depois os percentuais, né, mas, em suma, nós estamos indo de algo da ordem de 60 aqui para 200 bilhões de dólares de faturamento para essa área, um valor acima de 200 bilhões de dólares, né, para essa área. E são dados fornecidos pela Space Industry Association, né, dos Estados Unidos, são dados relativamente recentes, do último relatório de 2015, né? Então, consideramos que esses dados estejam bastante atualizados, né? Então, nós observamos que a indústria espacial mundial vem apresentando um comportamento típico do ciclo de vida de uma indústria emergente, em sua fase de introdução e crescimento. Isso aqui tem são estudos acadêmicos, né, realizados, que como é que se nucleia, né, digamos, uma nova indústria. Você tem um sistema, e esse sistema ele passa a nuclear serviços derivados a partir desse sistema, né, e ao longo do tempo você vai tendo, então, toda uma atividade econômica enorme, né, que vai se desenvolvendo a partir da introdução desse sistema. Assim foi com o automóvel, né, o sistema é o automóvel, e o automóvel gerou uma indústria, né, que não só da fabricação do automóvel, mas sim da cadeia toda de serviços que se origina do uso do automóvel. E o mesmo vem ocorrendo na área espacial, quer dizer, o acesso ao espaço, a colocação de objetos em órbita, gerando, né, informações e serviços sobre o planeta, então está nucleando uma indústria de serviços enorme, e nós estamos observando que ela vem, então, seguindo mais ou menos essa curva, que é uma curva conhecida, né, típica do ciclo de vida de uma indústria emergente, né? Então, a indústria espacial ela se caracteriza, então, como uma indústria emergente. Ela vem se caracterizando como uma indústria emergente. Um outro indicador, né, só olhar o crescimento relativo dela nesses últimos 15 anos, em relação, por exemplo, ao crescimento do PIB americano, né? Enquanto o PIB americano cresceu, né, em torno de 27% em relação a 2001, nós vemos a indústria espacial crescendo em 217% mundial, né, em relação a 2001, nesse mesmo período. Então, ela é mais uma demonstração, né, que nós estamos, então, com a emergência de uma nova indústria, né, de um novo setor industrial. Aqui também nós tomamos uma outra medida, né, é olhar, por exemplo, qual é o custo relativo dos sistemas que são fabricados, né, do sistema propriamente dito, né, que seria a comparação, seria o automóvel versus os serviços gerados dentro dessa indústria, né? Então, aqui a comparação seria da fabricação, né, dos satélites, juntamente com o lançamento desses satélites para ter, digamos, o sistema em operação e ver como é que isso se compara com o crescimento de serviço. E aqui também tem o sistema de terra, né? Porque, lembrando, uma vez que se coloca algo em órbita, eu tenho que ter uma infraestrutura de solo para controlar esse objeto em órbita e também obter os dados que ele gera e os serviços, né? Então, é importante também ver como é que os serviços, quer dizer, o volume de serviços gerados se compara, né, com a parte do sistema. E aqui eu estou incluindo no sistema também a parte solo, que é essa componente que está aqui em azul. Mas nós vemos claramente, né, que o serviço vem crescendo percentualmente quando nós olhamos principalmente o faturamento com a fabricação de satélites e também a sua colocação em órbita, né, que inclui aqui os veículos lançadores. Então, talvez, esse seria uma outra característica de uma indústria emergente, né? À medida que a indústria avança em seu estabelecimento, observa-se que o faturamento com o sistema que nucleia a indústria torna-se uma fração cada vez menor do faturamento total. Quer dizer, o sistema vai ficando seu custo, né, vai ficando relativamente baixo, perto do volume de negócios, né, gerados a partir de serviços com esses sistemas, né?
Então, isso aqui é uma outra caracterização que demonstra, aqui eu tirei fora aquela componente de solo, né, que mostra claramente que lançadores, né, colocar o objeto no espaço, né, e fabricá-lo, que é o satélite, né, em termos do percentual total do faturamento da área, né, aqui em azul são os serviços, nós podemos ver, então, que o custo do sistema vai caindo e hoje está atendendo já uma fração praticamente constante do volume total de faturamento da indústria. Então, uma outra demonstração, né, que nós temos uma indústria emergente, né. Opa, o que houve aqui? Acho que deu um problema aqui, né? Mas, em suma, essa é a ideia, né, que eu estava querendo motivar aqui, mostrando que a indústria espacial mundial ela é uma indústria emergente, é um setor que vem se estabelecendo, né, com grande celeridade. O volume de negócios, de faturamento da área, ele vem aumentando, então, substancialmente, e o Brasil ele tem que ter uma decisão, né? Quer dizer, se nós formos para ser um ator dessa indústria, né, nós temos que ter ações assim, urgentes. O país ele está fadado a não conseguir não ser um ator dessa indústria futura, né? Eu acho que nós já perdemos algumas oportunidades, vamos pensar em termos de oportunidades. De uma forma mais recente, nas últimas décadas, né, nós tivemos a indústria, por exemplo, de telecomunicações, em que o Brasil, hoje, infelizmente, ele não é um grande ator mundial na indústria de telecomunicações. Não somos também, apesar de estarmos muito bem posicionados no passado nesse setor. A indústria de energia também é outro exemplo. O Brasil foi um dos países pioneiros aí na geração e transmissão de energia, né? Tivemos grandes hidrelétricas construídas no Brasil, grande competência tecnológica, e hoje na indústria mundial, né, de energia, o Brasil ele tem uma participação relativamente baixa, ele não é um ator, né, central dessa indústria. Um outro exemplo são a indústria de informática também, né? Nós vimos todo esse setor de informática se estabelecer, crescer, é uma indústria hoje, né, talvez de superior a trilhão de dólares, superior a trilhão de dólares, né? E o Brasil tem uma participação extremamente... Não somos um ator internacional nessa indústria. E com isso deixamos de gerar oportunidades de renda aqui no Brasil e deixamos de gerar divisas, né, para o país, né? Então, nós temos e o mesmo vale para o sistema espacial, quer dizer, nós temos uma oportunidade hoje deixa eu só voltar aqui, então, aquele ponto, né? Temos uma grande oportunidade hoje de sermos um ator, né, nessa indústria espacial, mas, para isso, nós temos que ter metas, temos que traçar um plano, porque em 5 a 10 anos nós já estaremos, digamos, essa indústria já estará totalmente estabelecida, e aí nós teremos aquele famoso late entrant fee, quer dizer, são países retardatários que querem entrar em uma indústria, eles vão ter que pagar muito mais, porque naquele momento os sistemas produzidos já são muito baratos, né, já estão, e você vai produzir isso, terá que subsidiar, né, que nem o país que queira entrar na indústria automobilística. Ele pode entrar, né, pela grande papel, né, que a indústria tem para gerar renda dentro de um país, mas ele terá que subsidiar, terá que ter grandes subsídios para entrar nesse setor, né? Então, aqui, só concluindo voltando aqui, nós temos aqui novamente, só mostrando, então, na figura de 2000, né, a parte de serviços, né, com derivados dos sistemas era em torno de 45% do faturamento total, e nós chegamos em 2014, os serviços já chegando a 60%, e vocês podem ver, né, como vocês podem ver, né, tudo isso à custa da fabricação do sistema, quer dizer, satélites e colocação em órbita decresceu aqui em torno de 15%, né, no seu share aqui do faturamento total, enquanto os serviços cresceu esses 15%. Aqui na parte de sistema de solo não houve nenhuma tecnologia, digamos, grande avanço tecnológico, ele se manteve praticamente numa posição constante, né? Então, esse é o quadro, né, da indústria espacial. Ele não está passando, acho que vai ter que passar aí, né? Próxima. Aqui era só para mostrar o panorama da indústria, olhando a composição da indústria, né, atual. Então, é um faturamento de 320 bilhões anuais, a indústria mundial, e nós temos aqui, então, esses em torno de 80% aqui, 75%, que é a parte de serviços, né, e 25% pela parte... Eu não vou entrar nesse detalhe, o tempo aqui não permitiria, mas é só olhar, digamos, a estrutura hoje da indústria, né, como é que ela está montada em nível mundial. Por favor, a próxima. Aqui era pegando a parte espacial somente, eu coloquei ali também os serviços derivados, né? Aqui seriam os serviços
diretamente derivados da operação dos sistemas espaciais, eles somam, então, aqueles 200 bilhões de dólares que eu estava falando anteriormente a nível mundial. Mas vamos passando à frente, porque o tempo aqui não nos permite. Aqui é olhar pela aplicação, né? Então, nós temos as aplicações principais são telecomunicações, né? E aqui é comunicações e também difusão, teledifusão, né? Então, nós temos aqui mais de 50%, então de 52% só em comunicações. Observação da Terra, 14%, pesquisa e desenvolvimento, 11%, navegação, que inclui aqui o geoposicionamento, 8%, a parte militar, 8%, científica, né, 5%, e meteorologia, 2%. Eu acho que talvez é importante frisar, né, que a meteorologia moderna, a previsão numérica do tempo, ela exige o acesso ao espaço. Então, continuando, aqui só também um balanço, né, dos satélites. Foram lançados 208 satélites em 2014, né, sendo que 51% são em observação da Terra, 9% em comunicações, e essas outras percentuais que estão colocados aqui. Por favor, a próxima, né? Mas, se olhar em custo, né, nós vemos que, dos 208 satélites, 38% do custo são dos satélites militares, são extremamente sofisticados, né? Navegação, 15%, e observação da Terra, que tem mais de 50% dos satélites lançados, tem só 9% do custo. Então, são satélites ainda relativamente baratos. Próximo, por favor. E aqui olhar como é que está o faturamento distribuído entre países, né? Então, nós vemos que o faturamento pela indústria americana leva 62% do faturamento total, a indústria europeia 20%, e aqui países do BRIC, não estão aparecendo a Índia aqui, porque tem seus custos, são muito inferiores, né? Mas ela é um ator importante. Mas, em termos do faturamento total, 9% hoje são levados pela Rússia e pela China já do faturamento global, né? Certo. Então, por favor, próxima. Então, agora, como é que fica a situação do Brasil? Onde nós estamos, né? Qual é o nosso posicionamento hoje para almejar ser um ator dessa indústria emergente, né? Então, essa é a parte que eu queria falar rapidamente aqui, né? Nós temos, então, o que são ativos, né, da área espacial brasileira, que vários deles já foram colocados aqui anteriormente. Nós temos, então, a capacitação em engenharia, né, e o projeto e instalação de infraestrutura necessária ao desenvolvimento completo do ciclo de vida de sistemas espaciais. Quer dizer, nós já sabemos hoje ter o ciclo de vida completo para fazer um projeto de um sistema espacial, né, e tê-lo operando em órbita. E temos a infraestrutura de solo necessária para controlá-lo e receber as suas informações. Isso o país dispõe disso, né? Dispõe de um arranjo industrial mínimo, né, para a área espacial. Existe um conjunto de empresas no Brasil que, ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos aí, da história do programa, elas ganharam capacitação para desenvolvimento e fabricação de sistemas espaciais. Então, nós temos um arranjo industrial no Brasil hoje, né, para dar início, digamos assim, a uma capacitação, que o país tenha capacidade de ser um ator na indústria espacial. Temos também infraestrutura de rastreio, isso aqui eu já falei, desculpe, a infraestrutura de rastreio e controle de satélites, que eu comentei já. Temos veículos, lançadores e desenvolvimento, temos bases de lançamento, temos recursos humanos especializados, qualificados, temos geração e disponibilização do conhecimento necessário ao desenvolvimento de diversos serviços associados ao uso de sistemas espaciais, quer dizer, aqui para o desenvolvimento da indústria de serviços, né? E temos também ampla demanda no país para aplicações de sistemas espaciais. O Brasil é um dos grandes compradores de imagens para satélites, né? Praticamente toda a gestão ambiental no Brasil, a gestão da exploração de recursos naturais, temos toda a meteorologia, a previsão numérica do tempo, a meteorologia moderna brasileira está baseada em sistemas espaciais. Temos telecomunicações, que eu não vou nem entrar aqui, né? Quer dizer, o Brasil é um grande demandante de sistemas espaciais, né? Então, se ele não tiver a sua indústria, ele vai comprar do exterior, certamente, como já vem comprando, né? Então, do ponto de vista estratégico, o setor espacial é um setor de grande relevância para o Brasil. Não só daquele ponto de vista também, que eu estou comentando como uma oportunidade, né, de desenvolvimento econômico e social, né? Então, temos ativos, né, para ser um ator na indústria espacial. Aqui eu não vou comentar, digamos, dessa infraestrutura que o INPE gerou, mas eu quero dizer que o INPE, nesses anos, como um dos executores do programa, né, responsável pelo acesso ao espaço, satélites, né, e aplicações, né, então nós desenvolvemos toda a capacitação, toda a infraestrutura, né, para o acesso ao espaço, temos toda a infraestrutura de solo, né, para rastreio, controle e recepção de informações de sistemas espaciais, temos todos os centros de rastreio e controle em Cuiabá, em Alcântara, e temos
toda a capacidade de receber informações de sistemas espaciais e desenvolvemos pioneiramente 4 áreas de aplicações, né, que é na ciência espacial. Não vou entrar no detalhamento das áreas, né, que geram serviços, digamos assim, junto à sociedade, né. Então, nós estamos assim, bem preparados, estamos preparados, digamos assim, para ter o ciclo completo de vida. Como realizações do acesso ao espaço, as últimas aqui, né, que já foram citadas anteriormente, tivemos o lançamento do Cibers 3 em 2013 e do Cibers 4 em 2014. Né? E aqui está, digamos, um currículo aqui do acesso ao espaço, das atividades que foram desenvolvidas mais especificamente pelo INPE. Né? Tivemos os satélites, e aqui também o histórico do que aconteceu com cada uma dessas iniciativas. Então, satélites operacionais que nós tivemos, que operaram no espaço, nós tivemos 6 satélites, né, que operaram. 2 satélites pequenos que foram desenvolvidos de forma autônoma, que é o Coleta de Dados 1 e 2, esse aqui lançado em 93, esse aqui lançado em 98, que estão operacionais, são mini satélites, né, com uma função relativamente simples, né, mas que estão, no caso do SDM, mais de 20 anos aqui em operação no espaço e estão ainda cumprindo a sua função de coleta de dados na região equatorial. Temos o Cibers 1, que foi lançado em 99, o Cibers 2, lançado em 2003, o Cibers 1 operou por 4 anos, o Cibers 3 por quase 7 anos, o Cibers 2B foi lançado em 2007, que operou por 2 anos e meio, e tivemos o Cibers 4, que está operacional hoje, produzindo imagens aí do território brasileiro e do território chinês. E perdemos o Cibers 3 por uma falha do lançador em 2013. Qual é o arranjo industrial na informação na área espacial? Né? Então, o INPE desenvolve já há décadas, né, uma política desde os anos 80, da MEC-B, né, uma política industrial voltada à promoção e qualificação de fornecedores industriais em tecnologias espaciais, procura promover e cooperar para o desenvolvimento desse arranjo industrial, né, para a produção de sistemas espaciais no Brasil, né, quer dizer, procura se qualificar empresas e também que elas tenham condições de produzir um arranjo para a fabricação de sistemas espaciais no Brasil e que leve ao estabelecimento de uma indústria espacial no Brasil. Aqui tem o ciclo de vida, né, de projetos, né, de um sistema espacial. Né. Eu não vou entrar no detalhamento dele todo, né, é um ciclo bastante envolvido, né, que necessita de todo conhecimentos e infraestrutura para a sua consecução, mas eu só queria mostrar, digamos, o que nós conseguimos hoje em termos da qualificação industrial. Né? Então, nessa primeira fase, aqui é uma fase de definir a missão, aqui é uma fase de propor uma arquitetura de sistema, né, que atenda aos requisitos, né, de missão, e aqui começa o projeto, aqui se define exatamente o que vai se fabricar, né, qual é a missão, o que é o sistema a ser fabricado. E aqui entra na fase de projeto e fabricação e depois de integração e testes, né, do sistema propriamente dito. O que está em azul é o que é feito ainda muito dentro da área pública, né, dentro do INPE. E o que está em amarelo é o que já é feito na indústria com grande competência, por esse arranjo industrial que nós desenvolvemos no Brasil. Então, o projeto, boa parte do projeto, boa parte da fabricação, chegando até o ponto aqui da integração e teste, que aí volta para dentro do LIT, porque aqui exige uma infraestrutura especializada, né, e extremamente especializada e de grande custo, que é o Laboratório de Integração e Testes, né, isso volta para a área pública, né, dentro do Laboratório de Integração e Testes do INPE. Né. Então, nos últimos, eu só vou citar aqui então, o último ciclo, quer dizer, nos últimos 10 anos foram contratados, via licitações de preço e técnica, 3 sistemas espaciais da indústria nacional, né, que é o Cibers 2B, o Cibers 3 e o Cibers 4. Eu estou aqui tirando, não vou falar de outras iniciativas também, que andam em paralelo, mais longas, né, mas vou citar somente esse caso da contratação de 3 satélites da indústria brasileira a partir de 2004, né, que é dentro da segunda fase do programa Sino Brasileiro. O resultado disso aqui foram contratações superiores a 400 milhões, né, da ordem de 400 milhões da indústria brasileira, em que nós contratamos, né, via licitações de preço e técnica, né, esse foi um trabalho que o INPE desenvolveu a partir de 2004, contratamos em torno de 15 a 20 empresas, né, para a fabricação, então, daqueles 3 satélites, a parte brasileira daqueles 3 satélites brasileiros. Aqui estão os valores de cada um desses contratos, temos contratos extremamente altos, né, e que resultaram na fabricação do que está em verde aqui. Eu estou mostrando aqui uma vista, né, do satélite Cibers 3 e 4, né, que eles são iguais. O que aparece em verde são fabricação de empresas brasileiras. Né. Aqui uma outra vista, inclusive as câmeras aqui, que são
digamos assim, o grande avanço que nós tivemos, né? O Brasil, ele projetou, o INPE, né, juntamente com a indústria, projetou e fabricou 2 câmeras para operação no espaço, que estão hoje em órbita operando. Quer dizer, o Brasil hoje se coloca entre 8 a 9 países no mundo que fabrica câmeras para operar no espaço, né? Toda a estrutura também foi fabricada no Brasil e também toda a parte de suprimento de energia, inclusive os painéis solares, né? O Brasil já detém a capacitação de fabricação de painéis solares para o espacial desde os anos 80, né? Desde o início dos anos 90. Então, aqui está um exemplo das câmeras que foram projetadas e fabricadas no Brasil, por empresas brasileiras, né? Temos aqui as 2 câmeras, eu não vou entrar no detalhe delas também, mas são instrumentos grandes. Isso aqui é parte da infraestrutura do Laboratório de Integração e Testes, isso aqui é uma câmera de termovácuo, aqui está o modelo térmico do satélite sendo colocado em testes, né? E aqui estão imagens geradas pelos satélites brasileiros aí dessa série, né? Então, temos aí imagens aqui, isso aqui é a imagem de São Paulo, aqui, em particular essa mancha que nós estamos vendo aqui é São Paulo, isso aqui é do Tietê, aqui é o Paraná, e aqui é o Rio Grande, lá que vai para o lado do Rio de Janeiro. Aqui temos aí a região agrícola aí da área de Minas Gerais, mostrando os pivôs de irrigação, etc. Cores falsas, né, mas mostra o zoneamento, né, agrícola, aí, por exemplo, que podemos ver. Aqui estão imagens lá de Macapá, né. Aqui está a região de Manaus, né, onde nós temos o Rio Negro, se juntando com os Solimões aqui no Encontro das Águas, né? Aqui, essa mancha aqui é Manaus, né? Aqui toda a floresta, aqui o Negro, isso aqui são imagens produzidas. Isso aqui é a imagem já do Cibers 4, que está em órbita, essa imagem de dezembro da Baía da Guanabara, né? No Rio de Janeiro. Então, nós vemos aqui uma imagem, né, do Rio de Janeiro pela câmera brasileira, essa aqui já é a câmera brasileira, aqui uma vista de São José dos Campos, também essas linhas aqui são artificiais, são da apresentação. Mas aqui está todo o eixo, a mancha, né, em torno da Via Dutra, né, envolvendo Jacareí, envolvendo São José dos Campos, aqui é Florianópolis, né? Então, tem um conjunto de imagens que podem ser vistas aí no sítio do INPE. E o INPE, então, nesses anos ainda, né, eu não estou falando, eu não botei toda a série aqui de pagamentos à indústria, né, desses contratos industriais, mas só mostrando que de 2011 a 2014, esses são os valores, né, pagos contratualmente pelo Instituto à Indústria, né, nesses 15 a 20 contratos que foram efetuados. Aí está o nome das empresas e tudo, isso aí depois fica distribuído. Aqui é só um quadro ilustrativo para o módulo de serviço e o módulo de carga útil, né, do avanço brasileiro na capacitação industrial, né, para a fabricação dos sistemas espaciais, né? Então, nós estamos avançando, temos aqui onde está a bandeira brasileira, é onde nós avançamos, né, claramente nesse programa com a China, digamos assim, quais partes de um satélite, né, aqui no módulo de carga útil e aqui no módulo de serviço, né, que nós estamos avançando na produção, na participação brasileira. Então, nós vemos que a indústria brasileira, nesses anos, nós conseguimos grandes avanços, conseguimos em 10 anos, né, contratar 3 sistemas, geramos um arranjo industrial, né, temos inovação com essas câmeras, por exemplo. E qual é a situação atual hoje, né? Hoje aqui é o seguinte, essas empresas, nós estamos fazendo mais um ciclo, esse já é o 2º ciclo que nós estamos gerando igual, que nós chamamos do trabalho de Sísifo, né? A gente empurra a pedra lá em cima e depois ela volta, depois que ela chegar lá embaixo nós vamos empurrar ela de novo, porque novamente nós estamos perdendo esse arranjo. Eu diria assim que o grande resultado desse programa Ensino Brasileiro, desses últimos 10 anos, desse investimento que eu tentei motivar aqui, né, foi gerar o arranjo industrial. Mas nós hoje, como o Dr. Bartels, né, colocou, não temos há 4 anos nenhum contrato nessa indústria. A situação da indústria, eu tenho recebido, né, os diretores, presidente dessa indústria, é de quebrar. Está insolvente a indústria, né? 4 anos sem contratações novas, praticamente, ela está quer dizer, você está readequando a infraestrutura existente, que é dedicada, que foi montada dentro desse programa, financiado muito dela pela área pública, estamos perdendo essa infraestrutura, e as equipes formadas, né, estão sendo realocadas, porque a indústria não pode ficar parada, com infraestrutura parada e com pessoas paradas, vamos dizer assim, né, de capacitação para a área espacial, sem haver demandas, né. Então, esse esforço brasileiro, né, de buscar uma capacidade, de buscar, né, ser um ator internacional nessa indústria espacial, eu acho que ele enfrenta hoje um divisor de águas. Na visão que existe hoje nas equipes técnicas do INPE, se não houver, uma definição em termos de Brasil, né, se vai ser ator ou não dessa indústria, é mais uma oportunidade que terá passado somente, como foi o caso de telecomunicações, como foi o caso da indústria de energia, né, como foi o caso também da indústria de informática. Então, ou o país, né, ele toma essa visão, e é uma visão estratégica de construção de futuro, porque a indústria espacial, como eu motivei aqui, procurei motivar, ela será uma indústria muito grande, talvez
tão grande quanto o setor aeronáutico, ou até maior nos próximos 10, 20 anos. É inegável, né, que hoje praticamente ninguém fala mais em dados de campo, né? Todo mundo fala em dados sobre o planeta obtidos a partir do espaço, né? Então, isso qualquer projeção que se olhe para a indústria espacial futura, ela será muito grande, né? E aí o Brasil tem essa oportunidade hoje ainda de ser um ator. Nós desenvolvemos um ciclo de vida completo de sistemas espaciais, temos toda a infraestrutura, tá certo, para fazer os sistemas espaciais, agora está faltando essa definição. E aí isso se situa muito no nível da estratégia, no nível da política, né? Certo? Não é no nível da execução, onde tá a grande questão hoje. Por isso que essa proposta, até que o brigadeiro Alvani coloca aqui, no estudo que nós realizamos aqui conjuntamente, do Conselho Nacional do Espaço, né, que seria uma iniciativa que nós teríamos um Conselho Nacional do Espaço no Brasil de altíssimo nível, né, que tivesse muito próximo à presidência da República, né, para que o país tivesse, o próprio Estado, vamos dizer, representado aí pelo seu governo, ele fosse um stakeholder principal do programa, certo? Porque ele é uma grande oportunidade que o país tem, né, para o futuro. E o que nós nos ressentimos é a questão da falta da estratégia e da política. Então, nós fizemos aqui uma breve exercício aqui, mostrando que tem um conjunto de missões, né? Essas missões já são muito antigas, né? A Amazônia é uma missão que já tem mais de 15 anos, que nós estamos tentando terminá-la, que também falta aqui os investimentos, falta discutir a governança também dessas missões com os satélites Amazônia, que é a tentativa, né, do Brasil de desenvolver de forma autônoma, né, uma primeira plataforma, né, totalmente nacional. Mas, além disso, teríamos que ter outros contratos para colocar carga para essa indústria. Nós colocaríamos aqui minimamente 3 novos programas, né, nesse exercício que nós fizemos aqui, articulado com outros programas, como o do PESE, por exemplo, né, mas que o Brasil ele teria que ter, eu acho que de forma imediata, a contratação de um satélite dessa categoria que nós temos com a China, totalmente no Brasil. Nós já temos a capacitação de contratar esse satélite totalmente aqui no Brasil. Não precisamos fazer os satélites conjuntamente com a China somente. A China, aliás, ela fabrica alguns satélites conosco, nós fabricamos um mundo de satélites, né, que são iguaizinhos a esses Cibers, né, sozinha, né? O Brasil pode fazer isso e tem condições de fazê-lo hoje. Digamos assim, teríamos aqui condição de contratar isso muito rápido da indústria para manter essa capacitação industrial. Chamamos aqui até, isso foi um termo cunhado até pelo Walter Bartels, aqui, vou fazer o BERS, né? Nós tiramos o C do China Brasil Earth Resource Satellite, ficou o Brazilian Earth Resource Satellite. Temos condições de fabricar uma plataforma, né, um sistema espacial como esse que nós fabricamos com a China, de forma imediata no Brasil, simplesmente reproduzindo contratos que nós terminamos agora, no ano de 2013 e 2014. Né? Além do mais, um sistema radar e também um sistema geoestacionário voltado para meteorologia dos desastres naturais são também missões factíveis no Brasil e que dariam uma carga industrial grande e que nós veríamos que poderia, digamos assim, muito contribuir para essa capacitação do Brasil para ser um ator da indústria espacial. Aqui, só os prazos de cada uma dessas missões, eu não vou entrar nesse detalhamento todo, colocamos custos, né, do que está previsto hoje, é muito pouco, para 6, 7 anos, 200 milhões de dólares, somente 188 milhões de dólares para completar todas essas missões. Né? Seria um investimento muito pequeno do Brasil, nós estamos falando de uma indústria de bilhões, e o Brasil estaria disposto, é o que está previsto hoje, né, colocar 200 milhões de dólares nesses próximos anos, nos próximos 7 anos nessa área. Seria equivalente, ao invés de trocar o conjunto dos 4 pneus, dizer assim, eu vou comprar só um pneu, né, para fazer a troca. Quer dizer, é uma coisa que não tem muito sentido. Ou nós investimos, né, de acordo com a necessidade, ou nós vamos ficar tendo algo muito pobre, vamos dizer assim, para o que se pretende, né? Aqui estaria o custo adicional que teria esses sistemas, daria um valor de 500 milhões de dólares, que nós consideramos ainda pouco para 7 anos, mas seria o mínimo que nós consideramos de investimento, olhando só a parte de satélites. Eu não incluí aqui o custo dos lançamentos desses satélites, mas seria da ordem de 500 milhões, eu diria que seria um investimento mínimo, se olharmos a partir de hoje para os próximos 7 anos. Né? Aqui a conclusão, então, seria o seguinte, que a indústria espacial mundial apresenta um faturamento anual da ordem de 320 bilhões de dólares hoje, em números de hoje, sendo que a fabricação, o lançamento, a infraestrutura de solo e os serviços diretos dos sistemas espaciais apresentam um faturamento da ordem de 200 bilhões de dólares anuais. A indústria espacial mundial constitui-se uma indústria emergente, em fase de crescimento. O Brasil ainda desfruta da oportunidade de vir a ser um ator internacional no setor espacial, a exemplo de seu sucesso no setor aeronáutico, gerando oportunidade de renda e divisas para o país.
Essa janela de oportunidade tende a se evanescer nos próximos 5 a 10 anos, dada a celeridade com que a indústria espacial mundial caminha para uma fase de maturidade. Ao longo de sua trajetória, o Programa Espacial Brasileiro, então, desenvolveu, tem todas as condições, né, para participar dessa indústria, né? Quer dizer, o mais difícil nós já fizemos. Nós temos a infraestrutura, nós temos o conhecimento para desenvolver o ciclo de vida do sistema espacial no Brasil, que nós demonstramos recentemente, nesses 3 satélites, um está aí em órbita operando, nós operamos esse satélite hoje em órbita, temos toda a infraestrutura de solo para controlar esses sistemas e obter as informações, né? Temos os recursos humanos qualificados, temos base de lançamento, temos um programa de veículos também que, com apoio, poderá ter sucesso. Então, temos todas as condições para ter essa indústria. Então, e nos últimos 10 anos, nós contratamos 3 satélites, todos os contratos foram finalizados e os 3 satélites lançados. Todos os contratos, licitação de preço e técnica, diga-se de passagem, feito dentro da administração pública direta, e nós tivemos um ciclo completo. Foram satélites que tiveram início, meio e fim e tiveram eficácia completa. Não tivemos nenhum desses contratos, de 15 a 20 contratos, com problemas. E o arranjo industrial tende a se desfazer, né, devido à ausência de novas contratações. Essa é a situação atual. Então, de modo que o país possa almejar ser um ator na futura indústria espacial mundial, gerando oportunidade de renda e divisas, há necessidade de ações urgentes, sendo a principal a contratação imediata de sistemas espaciais na indústria nacional, de modo a manter e ampliar a capacitação já existente no setor, né? E, finalmente, é fundamental que seja dada atenção imediata à questão de recomposição de quadros, né, que eu também não entrei aqui, eu não posso tratar. Quem pede tudo não pede nada. Então, a gente tem que botar foco. Eu coloquei foco na questão da indústria, né? Mas também a recomposição de quadros, né, especializados para a área espacial, ela é fundamental, como já foi levantado aqui na apresentação do brigadeiro, Alvanir, né, e que o presidente da agência também colocou. E aqui só lembrando, olha, a indústria espacial ela pode ter o grande sucesso que teve a indústria aeronáutica brasileira, né? Quando a gente olha a indústria aeronáutica, olhando o passado dela, então nós vemos aqui, ela teve um planejamento totalmente linear. Vamos formar recursos humanos, vamos depois... foi um projeto criado nos anos 40, né? Então, que ele tinha, digamos, uma concepção extremamente linear, né? Formar recursos humanos, montar institutos que façam a pesquisa e o desenvolvimento, né, e a fixação do conhecimento na área de sistemas e subsistemas aeronáuticos, investir em vários projetos até chegar a um produto. E o produto foi o Bandeirantes, cujo primeiro voo ocorreu em 1968. Tendo o produto, cria-se a empresa. Então, agora que eu tenho o produto, vamos fabricar. A Embraer, criada em 69, passa a fabricar o Bandeirantes. E isso aqui foi a base, vamos dizer assim, do que é a indústria aeronáutica moderna brasileira. Terceiro fabricante mundial, que gera, só em São José dos Campos, citando lá 14 a 15 mil empregos diretos, então, com oportunidade de renda elevadíssima, né? Uma cadeia de serviço enorme, se desenvolve, né? Se articula a partir dessa renda, né? Gerada só com o trabalho, sem falar dos resultados em termos de divisas para o país, né? 57% do que o país, do seu balanço na área de produtos com valor agregado, vem da exportação do avião. E aqui o setor espacial pode também ter esse mesmo sucesso, né? Quer dizer, a área espacial brasileira não tem por que nós não possamos fabricar sistemas espaciais e vender para o mundo como nós fazemos com o avião. Aliás, é curioso, né? Porque o Brasil tem também essa resignação de dizer, não, olha, se nós não fabricássemos o avião, por exemplo, no Brasil, haveria uma resignação total de dizer, olha, o avião é um sistema muito complicado, grande confiabilidade, exige maturidade industrial, né? Nós não fabricamos o avião porque não fabricamos nem o automóvel, que dirá o avião. Mas, no entanto, o Brasil fabrica o avião e é o terceiro fabricante mundial, né? Nada impede que nós fabriquemos sistemas espaciais no Brasil da mesma maneira. Essa é a visão, né? Não tem porquê, né, não fabricar o sistema espacial. Eu peguei aqui, tem uma frase do Osiris, né, que fizemos mostrando assim, esse lado do ceticismo brasileiro sobre a sua capacidade, né? Então, ele cita aqui numa palestra que foi feita lá em 2011, no Rio de Janeiro, dizendo que fizemos esse nosso primeiro avião voar em outubro de 68. Né? Uma coisa muito importante a ser assinalada é a pouca capacidade que nós temos como brasileiros de acreditar. Este avião foi absolutamente desacreditado e se pensava que jamais pudesse voar. No dia do voo, 22 de outubro de 1968, foi um dia de espanto em São José dos Campos, pois não se esperava que o avião pudesse decolar e pousar, né? Tanto era o descrédito do projeto brasileiro. Então, essa é a mensagem então, que eu traria aqui, né, e me somando também, somo também as minhas considerações a tudo que foi exposto aqui pelo
pelo brigadeiro Alvani, pelo Walter Bastos, pelo presidente da agência também, boa parte do que foi dito aqui. Então, aqui, obrigado. Então, agradeço muito essa oportunidade.